Estamos de volta com o Sala Debate, que hoje discute a criação de uma Base Nacional Comum da Educação, também conhecida como Base Nacional Comum Curricular. Eu queria voltar ao assunto que a gente estava tratando no fim do primeiro bloco. O que seria esse pedaço, né, se a gente pudesse chamar assim, do o quê? A gente já viu que o como não está aí nos princípios, né, de quem defende a base. O como continuaria nas mãos dos professores, dos gestores escolares, né, com as suas autonomias. O que seria esse o quê? O Hugo fez uma pergunta pelo Facebook, eu acho que a gente nem conseguiu ainda respondê-lo, né? O que seria esse pedaço do quê? Que estaria proposto aí na Base Nacional Curricular? Porque Não está definido, peraí, vem cá. Não está definido isso. Quer dizer, a dificuldade justamente é saber esse quê, né? Porque até que ponto, aonde vai? Então, eu acho que isso aí está meio complicado. Abrangência, o escopo. Vai ter uma sequenciação, os conteúdos vão estar hierarquizados ano a ano, né? O que vai ser? É uma incógnita. Eu acho que a gente tem que ter, eu concordo com o Roberto, tem que ter muito mais debate. Isso não está maduro ainda, né? A gente acha que é importante o debate, afinal de contas, está no PNE, a sociedade brasileira tem um compromisso, né? Não podemos agora negar que há uma intenção de ter uma base nacional comum. Agora, o que eu acho mais complicado hoje é esse debate ideológico. Se tiver uma base comum, vai pasteurizar a educação. A gente não pode saber o que a criança brasileira, do Oiapoque a Chuí, tem que aprender para continuar a sua vida, ter a sua sequência de estudos. Isso eu acho complicado. Acho também complicado, eu vou só concluir meu pensamento, de que o currículo é praticado como se quer, a autonomia do professor, mas na hora H ele avalia o aluno e reprova e aprova, comprova mesmo. E o currículo que ele segue é do livro didático. Então, eu acho assim, tem que acabar um pouco essa fantasia da autonomia do professor, que ele faz, que ele educa. Eu tenho muita experiência também de sala de aula para ter uma certa restrição a esse debate, porque esse debate, ele empobrece. Então, assim, o professor é autônomo. Quando ele fecha a sala de aula, é ele e os alunos. A gente sabe disso. Você me dá licença? Claro. Eu acho que, em primeiro lugar, não se trata de homogeneizar nem de pasteurizar nada. Este mundo e este país não pode mais ser dividido entre as pessoas que querem o bem e as pessoas maldosas que querem maltratar as crianças, homogeneizar e padronizar todo mundo. Essa discussão não leva a nada. Discussão não nos leva a nada. Nós estamos discutindo uma questão de equidade. Todas as crianças brasileiras têm que saber ler e escrever. Existe um consenso universal sobre o que seja um bom leitor e um bom produtor de textos. Isso está feito nas ciências da linguística, nas ciências das comunicações, nas ciências da semiótica. Então, nós temos base científica para dizer que existem jeitos melhores e piores de ser leitor e ser produtor de texto. Eu quero que seja um bom leitor e produtor de texto. Eu não posso dizer que isto está em discussão, porque se eu disser que até isso está em discussão, se eu disser que até para saber somar e dividir e multiplicar está em discussão, nós não vamos realmente, é uma vontade que deveria discutir nada. Em relação à base. O que é? Qual é a capacidade que eu quero que essa criança tenha? O que eu quero que esse conhecimento emancipe essa criança? Como que ele pode fazer com que essa criança se projete no futuro? Tem outras variáveis? Tem. Tem o problema da família, tem o problema do salário do professor, tem o problema da escola. Nós estamos discutindo aqui a questão da Base Nacional Comum. O fato de estar pensando na Base Nacional Comum não significa que a gente não considera os outros fatores. Não anula, né? Como o Roberto colocou no primeiro bloco, são questões que podem caminhar juntas, né? Tem que caminhar junto. Agora, para uma questão de... Se tudo que eu vou... Na educação, eu vou falar de currículo, não posso falar de currículo porque a criança é pobre, o professor ganha mal. Se eu vou falar de livro didático, não adianta falar de livro didático porque o currículo é ruim, a criança é pobre, o professor ganha mal. Então aí nós ficamos numa discussão como se fosse um cachorro andando em volta do próprio rabo. Alice, por favor. Não, eu acho que tudo que a gente fala, em última instância, leva sempre à possibilidade de conflito. Toda a enunciação que nós vamos produzindo a respeito sobre o que vem a ser currículo, sobre o que vem a ser avaliação, o que é aluno emancipado, o que é conhecimento, tudo isso leva à possibilidade de conflito.
de conflito, quando eu uso a palavra conflito, não quero que as pessoas pensem que isso significa uma luta impossível de qualquer conversa ser estabelecida. Não, conflito no sentido da divergência, da posição, do que se espera que uma escola forme. A ideia de que nós temos um consenso social, um acordo geral sobre o que vem a ser alguma coisa chamada como conhecimento essencial, conhecimento básico, é que, ao meu ver, está na base da própria ideia de base comum, e isso é que é falso. Nós não temos esse acordo e não precisamos ter. Temos, sim, uma série de tradições curriculares que, por exemplo, nos fazem aqui, nós três, quando acabamos exemplificando alguma coisa, a gente vai sempre para quê? Alfabetização, as contas, porque é quase a única coisa que a gente consegue pensar como sendo genérica. Mas quanto a esse que já é genérico, nós já temos acordo em relação a isso. Isso é o que não se precisa discutir. Se a gente tivesse, a gente já alfabetizaria as nossas crianças. Porque eu acho que a questão é essa. Nós não deixamos de alfabetizar, ou melhor dizendo, a alfabetização não deixa de acontecer, não é porque não existe a base. Nós temos uma série de outras razões que passam por questões pedagógicas e curriculares, mas passam por uma série de outros aspectos que não têm a ver, que não podem ser reduzidas a essa situação. A gente tem bastante participação. Não, mas eu concordo com ela o seguinte, a base curricular não é a solução para a educação brasileira. Não, mas não Se a é gente está mesmo. pensando nisso, nós estamos assim completamente equivocados. Mas ninguém disse que a base curricular é a Isso solução temos para a acordo. educação Não brasileira. temos Isso nenhuma, temos acordo. não temos nenhuma ideia. Nada, Porque, Seria uma das ações. Veja, isso. Eu comecei dizendo que em educação não existe bala de prata. Exatamente, exatamente. Guilherme, eu concordo com Infelizmente, você. eu já acreditei algum dia, num Eu passado também já remoto acreditei, nisso. uma Hoje época. eu tenho certeza que não existe. Eu também acho. Por quê? Que a gente pode dizer que vocês eram mais otimistas e agora Não, a gente nem talvez tanto fosse. em relação aos caminhos da educação brasileira? Eu acho que a gente era mais ingênua. Mais jovem. Mais né? jovem, mais Eu era mais ingênuo. jovem, talvez eu acreditasse um pouco mais. Eu fui professora. Hoje a gente sabe como eu é ensinei em zona multideterminado. rural, eu alfabetizei criança de mãozinha de lavoura. Eu alfabetizei em zona rural, eu alfabetizava bem, porque eu gostava disso. Então eu tenho assim uma experiência grande com educação de criança, né? Eu não cheguei na avaliação que não fosse pelo caminho do ensino mesmo, né? Assim, de trabalhar com criança, trabalhar com jovem e trabalhar na universidade. A gente tem algumas participações, eu vou ler algumas e vou terminar com uma pergunta que eu acho que vai contribuir bastante para a nossa conversa. Primeiro, o Fábio Campanelli, ele diz o seguinte: acredito que é viável sim a criação da base, respeitando-se a cultura de cada região. No entanto, ele acha que é importante também discutir o fato de estarmos passando alunos sem que esses sejam aptos ou tenham notas para passar. A questão da repetência escolar, né, que é um assunto recorrente na educação. Já a Ana Maria Dias de Andrade... Ela diz o seguinte: ela gostaria de ouvir das convidadas a opinião sobre a tecnologia na educação, e ela pergunta o seguinte: será que a base curricular nacional comum traria a garantia de que a tecnologia estaria aí inserida em todas as escolas? Aí a gente perpassaria por questões de infraestrutura, né, como a gente colocou aqui. E aí tem uma pergunta do Henrique Abreu. As convidadas disseram que não se pode entrar no acordo, que está difícil entrar no acordo. Então, como é que vamos fazer? A educação pode esperar por um acordo nesse sentido? Ela já é feita sem esse acordo. Eu não disse que não se pode entrar num acordo, ao contrário, eu me neguei a admitir que este acordo seja impossível. Eu acho que ele é um acordo, ele é sempre histórico. Ele depende das circunstâncias, ele existe hoje. Amanhã ele pode não existir, porque outras configurações vão acontecer, certo? Mas é possível que você chegue a um acordo, senão, se você não pudesse fazer pactos e fazer acordos, não existiria política, não existiria, a sociedade não caminharia, pelo amor de Deus. Então eu acho que sim, que nós podemos eventualmente chegar num acordo. Pode ser difícil, mas podemos. Eu estou aberta e disposta a debater até a última saliva para conseguir chegar nesse acordo. Agora, eu não posso entrar num debate sabendo... Quer dizer, dizendo que o acordo é impossível, porque aí realmente não adianta começar a discutir. Quer dizer, para que está vir aqui e dizer que não é possível ter acordo?
manda uma carta dizendo: sou contra a base nacional comum, não tem acordo. Que agentes têm sido consultados? A gente tem aí audiências públicas, né? Tivemos já audiências no Senado. Que agentes têm sido consultados, agentes da educação, para a criação dessa proposta, para que a base nacional venha aí ser uma realidade, que a gente possa chegar então a esse acordo, né, sobre a criação dessa base? Sabe por que eu acho que é possível esse acordo? Porque quando nós falamos de o que todos os jovens devem aprender, não é de conteúdos específicos, é de competências, de capacidades, de conhecimentos que possam ajudá-los na sua vida, porque isso é uma questão de nação. Quer dizer, ou uma nação tem um projeto para a sua juventude, para o seu futuro, ou ela não tem. Quer dizer, se este projeto para o futuro for permanentemente disputado, ele não anda. Então, eu não concordo com o representante da CNTE dizendo que nem qualidade em educação existe consenso. Eu acho que existe. Vai na rua e pergunta para o pobre que está lá o que para ele é qualidade da educação, ele sabe muito bem que qualidade da educação é o filho dele ter uma escola onde aprenda, onde tenha professor, onde tenha material, que tenha um bom ambiente de trabalho e que ele possa sair de lá e arrumar um emprego. Vou pedir para a Alice responder a pergunta que a gente deixou depois da participação. Você poderia repetir essa pergunta? A pergunta na verdade foi a minha pergunta, perdão. Que agentes, né, têm sido consultados e que agentes que fazem parte aí da educação brasileira têm sido consultados e que têm participado da discussão em relação à criação dessa base? O debate ainda está muito inicial, né? Então, na verdade, quando teve a audiência pública no Senado, por exemplo, o público representante de associações, ele não estava presente. Tivemos, sim, uma representação, eu fui como pesquisadora para participar desse debate, representantes da Fundação Lehman estavam presentes para esse debate também, e a representação do Ministério da Educação. Esse foi um primeiro debate. Outros debates certamente ainda serão feitos. Mas eu volto a insistir, o problema da dificuldade do acordo é a questionamento necessário que a gente tem que fazer sobre essa ideia de conhecimento universalizado. Isso é que hoje é colocado em questionamento, isso é que é colocado em crise. Quando a gente fala que não tem acordo, é porque esse conflito não vai se estabilizar. Não é porque no momento que eu fechei uma base, que eu fechei uma proposta curricular, qualquer que seja ela, que a política vai parar, que a discussão e o debate vai parar e dali por diante todos seguirão aquela base. Um dos aspectos, por exemplo, que nós temos que considerar é que mesmo com diretrizes curriculares, orientações, parâmetros, nenhum currículo é completamente homogêneo. Qualquer orientação centralizada, ela será sempre lida, interpretada localmente, ela vai ser sempre contextualizada pelo próprio processo de estar produzindo o currículo localmente. A questão é, se o currículo faz parte, tem relação com essa diferença, será que é aí que nós temos que colocar nossos investimentos? Porque existe um investimento, né, financeiro, intelectual, pessoal, de estar trabalhando por essa base curricular. O que eu coloco em dúvida é que esse investimento tenha que ser feito neste processo e não em outros processos que levassem a uma discussão curricular, sim, nas secretarias, nos diferentes municípios e nos diferentes estados brasileiros. Eu queria fazer uma pergunta para a Nilma. Se aprovada, né, a base, a gente sabe que estamos num processo, como estamos conversando, as discussões estão muito no início. Mas tem uma questão que preocupa, né, que é a questão do material didático, né? Como é que a base iria influenciar a produção do material didático que é oferecido pelo MEC nas escolas brasileiras? Certamente, eu acho que vai influenciar o livro didático, né? Acho que se houver uma definição de competência e habilidade sequenciadas no tempo, vai ter que haver, né, uma reestruturação dos livros didáticos. Mas eu fiquei mais sensível à pergunta que veio sobre a tecnologia. Como garantir... Será que a base curricular vai trazer garantia para que todos tenham acesso à tecnologia? Não, isso não é possível. Mas o que eu vejo hoje é o seguinte, eu andando na cidade, eu vejo uma quantidade enorme de jovens de escola pública, portanto, usando o uniforme da escola pública, com os seus celulares nas redes sociais. Então, a gente, assim, rapidinho, a gente vai ter que tomar esse contato, porque é essa a linguagem dos jovens, é assim que eles estão falando. Isso traz uma mudança no perfil das relações. Você vê, a coisa que mais me impressiona, e quem está nos assistindo vai ver, vai
concordar comigo, é numa roda de amigos, bebendo numa mesa, adultos, e quase todo mundo teclando os seus celulares, como se a comunicação tivesse mais um elemento. Então, eu achei interessante a pergunta dele. Então, claro que uma base curricular não vai ter esse poder, né? A questão da tecnologia é uma questão de outra natureza, uma questão de investimento, mas que a gente rapidinho vai ter que repensar um pouco as nossas relações, nós, jovens crianças, e os aparelhos, vamos ter que pensar. Mas eu acho que tem um aspecto que vai ser importante com a tecnologia, quer dizer, boa parte, a provocação para que os países repensem as suas propostas curriculares, e no caso eu acho que a Finlândia e o Chile não são bons exemplos, porque são países muito homogêneos, além de pequenos, tá certo, casa pequena o inferno sempre é grande, mas além de pequenos eles serem homogêneos, mas se você olha, por exemplo, hoje para mim a Austrália é um país onde a questão curricular está cortando o debate da sociedade inteira, os Estados Unidos com o Common Core, na Europa, sobretudo Portugal e Espanha, que tiveram assim, turbulências curriculares muito grandes. É verdade. Uma das grandes provocações disso é quais são as competências e habilidades que nós temos que constituir nesses meninos para que eles sejam seres emancipados, produtivos e felizes neste mundo da tecnologia. É uma questão que está acompanhando aí as mudanças sem dúvida alguma, uma base nacional comum, ela teria essa inspiração. Pois é. E aí é o que está acontecendo nos outros países. E aí a gente chega num ponto que também é a formação dos professores, sem dúvida alguma. Mas aí eu já posso colocar uma provocação para a gente pensar. O que significa para todos ser feliz, o que significa ser produtivo, o que significa ser emancipado. Tudo isso é que se coloca em debate. E com certeza a formação de professores passa por essa discussão. Eu acho. Quer dizer, a base aprovada, assim como ela influenciaria, como a Nilma falou, a produção e o conteúdo do material didático também influenciaria a formação dos professores, né? Desde que foram feitas as diretrizes. Eu sou autora de diretriz curricular. Eu escrevi as diretrizes curriculares do ensino médio. Eu trabalhei, a Nilma trabalhou nos parâmetros. Diretamente, as editoras já pegaram os parâmetros e as diretrizes, e isso é natural, isso não tem muita novidade nisso. Quer dizer, qualquer coisa curricular que se produza vai influenciar as editoras. Mas até pelas... por causa da nossa matriz de produção de material didático. A gente vê, né, Guiomar, que existe muita dúvida ainda em relação a esse assunto. Então, acredito que o conteúdo do material didático, para os professores que aí ainda se colocam um pouco descrentes da criação dessa base, é um assunto que os interessa bastante. Deixa eu só completar. Como que nós tivemos trabalhando até hoje? Cada autor escreve o seu livro, de acordo com a sua visão, e quem compra o livro dele segue o currículo dele. É assim que nós temos feito, ou não? É verdade. É absolutamente. Deixa eu fazer um comentário só. Não, é verdade. Isso aí é só ir nas escolas. Vai faz observação em sala de aula. Olha só. Eu não estive nos parâmetros curriculares. Na verdade, eu estava naquele lado da avaliação. Lembra que a gente começou a avaliação? Naquele lado da avaliação que, para poder definir, né, o que seria avaliado, tivemos que trabalhar com as matrizes curriculares num grande consenso nacional com os estados. Porque não tínhamos o que a criança brasileira está aprendendo, né? Então, a gente não sabia. Então, talvez uma base nacional pudesse nos dar uma boa orientação sobre isso. Um pouco mais do que diretrizes, né? Porque as matrizes, elas são uma redução do que seria ensinado nas escolas. Aquilo que seria avaliável, aí eu concordo. O conteúdo avaliável não é tudo que é ensinado, nem é que é tudo, né, que a criança adquire com a escola. A avaliação, ela incide em habilidades intelectuais, agora cada vez mais nas socioemocionais também, né? Também. Mas eu concordo que muita coisa pode mudar a partir da definição de uma base. Muita coisa pode mudar. Agora, não pense numa panaceia, não tem saída. Se tivesse, nós já estaríamos muito melhores em termos educacionais, né? Já estaríamos muito melhores, né? Eu acho que o erro é pensar assim, afasta o resto da discussão, porque isso basta, ou isso é uma solução para a educação brasileira. Não é.
Pode ser importante? Pode. Pode conduzir a um certo consenso sobre que competência e habilidade as nossas crianças devem adquirir, os nossos jovens? Pode. Vai ser conflituoso? Vai. Todo mundo vai seguir? Todo mundo vai concordar? Não existe. Isso não existe em país nenhum do mundo, aliás, para ser franco. Mas veja, se não vai existir acordo, se as diferenças vão continuar existindo, se as leituras e as interpretações dessa base vão continuar sendo as mais variadas possíveis, por que vamos investir nesta base e não em um outro debate curricular? Deixa eu só terminar o raciocínio. Mas é isso, eu acho que a ideia... Nós temos aqui um acordo de que todos estamos trabalhando, de alguma maneira, por alguma qualidade da educação. É isso que buscamos. O objetivo é comum. Né? No sentido geral, nós procuramos uma qualidade melhor para a educação, procuramos uma possibilidade de uma formação mais ampla, cultural para os nossos filhos e filhas, alunos e alunas, estudantes no Brasil. Pensemos nisso. O problema é acreditar que o debate sobre a base é que vai fornecer algum nível de garantia. Não vai. Tal como os parâmetros não ofereceram, tal como diretrizes não oferecem. Por quê? Porque tudo isso, todos esses textos serão depois reinterpretados de diferentes maneiras. Os parâmetros foram reinterpretados pelos livros didáticos. As propostas que foram feitas de livros didáticos com o selo na capa, com base nos parâmetros, eram diferenciadas e talvez não fossem nem da concordância de quem produziu os parâmetros. A minha insistência, então, é nisso. Se nós temos uma grande dificuldade para produzir um consenso em relação a isso, e se este consenso obrigatoriamente será lido de maneira diferente nos mais diferentes estados, e se, além disso, isso não garante qualidade, por que investir nesse processo? Nós poderíamos estar investindo em outras ações curriculares, em outros debates curriculares que pudessem trabalhar em prol dessa qualidade da educação. E por que esse outro debate seria melhor do que o debate que nós estamos fazendo? Porque, ao meu ver, ele poderia estar trabalhando com aquilo que vem a ser uma demanda, por exemplo, de diferentes escolas de formas diferenciadas. Veja, que exemplo? Veja, por exemplo, quando você está investindo na discussão de o que nós queremos que todas as crianças saibam, qual é a competência e habilidade que vai permitir com que esse brasileiro tenha uma vida melhor? Eu concordo, melhor é uma coisa que está em debate. Então, tudo está em debate, tudo que... o mundo está em debate. Com certeza. Digamos que a gente tenha um mínimo de consenso de que melhor é uma vida onde ele tem acesso a bens de qualidade de vida, a uma boa alimentação, à saúde, a uma boa educação para os seus filhos, sim, a uma casa própria, a um certo conforto, a um índice de desenvolvimento humano. Se a gente conseguir ter um mínimo de consenso sobre isso, as organizações internacionais um pouco fazem este papel e tal, tá certo? Quer dizer, se nós conseguirmos fazer esse debate e dizer, então nós queremos garantir que todas as crianças tenham este direito, porque isso é uma questão de equidade, isso é uma questão de projeto de nação. Depois disto, todas as outras coisas que a educação tem que fazer, eu concordo com você, não se pode julgar a educação apenas pelo ensino, mas se julgarmos pelo ensino ajudar alguma coisa, não é pecado. Mas vamos supor que nós tenhamos... Segundo o seu Padre Nosso, é pecado ou não? Não é? Não, porque eu não acredito em pecado. Mas tá bom. Agora, não, mas é que só para eu queria raciocínio, só para a gente voltar para questões mais estruturais aqui do nosso tema. Só para rapidamente responder uma ideia. Vamos supor que tenhamos acordo com esta vida melhor. Ok, estamos de acordo. O problema não é o acordo da vida melhor, o problema de qual o acordo sobre os saberes que são mobilizados para garantir essa vida melhor. Nós aqui, nós não mobilizamos os mesmos saberes e não precisamos mobilizar os mesmos saberes para essa vida melhor. Eles são diferenciados e é essa diferença, em nome dessa diferença que eu estou querendo trabalhar. Por
exemplo, sequer existe acordo em relação às competências e habilidades. Tem um grande debate curricular, um conjunto de teorias curriculares que se aprofundam no questionamento de que o currículo seja centrado em competências. Então, nem nisso nós temos acordo. Bom, a gente está caminhando para o fim do programa. Infelizmente, a gente tem aí um tempo de 1 hora que realmente passa muito rápido. Então, eu queria rapidamente, Nilma, que você, por favor, me dê suas considerações finais em relação a esse tema. A gente passou aí por questões estruturais, né, de autonomia dos professores, dos gestores das escolas. Tá. Eu acredito que a discussão de uma base nacional comum, com a participação de todas as pessoas, né, que possam participar disso, aí eu falo estados, municípios e o debate, pode ajudar sim. Eu não vou dizer que ela é a solução, nem tratar como uma panaceia, mas que pode ajudar sim. Eu acho que está faltando um pouco de foco em alguns aspectos da educação para a gente garantir que os nossos jovens tenham uma qualidade de educação, que eles possam, né, ter uma trajetória de vida, adquirir as coisas que são passíveis do ser humano ter para o seu bem-estar, para a sua felicidade. Acredito sim, sabia? Acredito sim. Não acho que é um caminho fácil e nem sem debate, sem discussão, mas eu acredito, eu estou empenhada nisso, acredito. Muito obrigada, viu, Guiomar? Por favor, rapidamente, suas considerações finais. Pois é, quando eu disse que eu já não acreditava mais que existia a solução, a panaceia, não é? Eu acho que tinha muito a ver com isto. De repente a gente percebe que a educação é uma coisa de massa e que a educação está envolvendo uma política pública e que essa política pública se dispersa por diferentes esferas de governo e diferentes espaços e, digamos assim, instâncias de decisão e que existe uma ação necessária e importante nessa perspectiva da política pública. Independentemente de você ter a escola, ali onde vão acontecer as coisas, e a gente sabe disto, o currículo verdadeiro é aquele que o professor entrega na sala de aula, determinado por toda esta complexidade, existe uma política pública a ser formulada. E eu acho que é nesta perspectiva da política pública que a questão da Base Nacional Comum é importante. Este é um país que tem 27 estados, 5.000 municipalidades que tomam decisões curriculares, que tem a ver com material didático, com capacitação de professor, com organização do ambiente escolar, com cultura escolar e uma série de outras coisas. Permeando isto, existe uma grande desigualdade econômica e social que é perversa com as crianças mais pobres. Como pessoa que olha a questão do ponto de vista da política pública, eu acho que a Base Nacional Comum é uma questão de equidade, de poder garantir que todas as crianças tenham acesso. Garantir, eu digo, do ponto de vista legal. Na verdade, a garantia definitiva vai ser lá na prática. Mas, como política pública, eu não posso deixar de defender que existe essa Base Nacional Comum. Obrigada, Alice, para a gente encerrar, por favor. Bom, eu, resumidamente, diria que eu sou contrária a essa base curricular comum, basicamente considerando os termos do debate atual, porque esses termos eles estão associados a uma ideia de homogeneização, que se sabe que nunca se alcança, mas em vários setores, não todos, mas vários setores que defendem a base curricular comum estão apostando na ideia de elenco de conteúdos, de ordem de que esses conteúdos têm que ser ensinados, em qual série, para qual idade de criança, e eu considero que isso é inócuo, não vai ter o efeito que se espera que tenha, e além disso tem uma proposta homogeneizante. A ideia de que vamos estar querendo definir quais são os melhores saberes, os mais importantes para todos. Não existe essa possibilidade de um único saber universal para todos. Queria agradecer a presença de vocês. A gente precisaria de muito mais tempo para discutir esse assunto. Eu queria aproveitar e dar um endereço, né, para quem quer conhecer um pouco mais aí da proposta da criação da Base Nacional Comum da Educação, é basenacionalcomum.org.br.
o endereço está aí na sua tela, então acesse para você conhecer um pouquinho mais dessa proposta. E durante o programa de hoje, a gente mostrou alguns trechos, né, do programa Destino Educação, que foi exibido aqui no Futura, e queria avisar que em março de 2015, o Futura vai estrear uma nova temporada do Destino Educação Brasil, diferentes realidades, diferentes respostas. Essa nova temporada vai mostrar a realidade de 26 municípios brasileiros que tiveram destaque no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então fique atento à nossa programação, porque em março de 2015 estreia a nova temporada do Destino Educação Brasil. A você de casa, obrigada pela companhia e obrigada pelas suas perguntas e pelas suas opiniões. A gente volta na semana que vem. Uma boa noite.